Senhor presidente, senador Renan Calheiros, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa, senhores senadores, senhoras senadoras, minhas senhoras e meus senhores. O setor de transporte rodoviário de cargas é, no Brasil, talvez a maior vítima da insegurança jurídica que existe hoje a respeito da terceirização. A Constituição Federal diz, no seu artigo 5º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A competência desse Congresso Nacional vem sendo usurpada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que editou uma súmula legislando a respeito da terceirização, exatamente no vácuo da inexistência de uma lei editada pelo Congresso Nacional regulando a terceirização no país. Há absoluta necessidade da existência desta lei, aprovado que foi um projeto na Câmara dos Deputados e que hoje vem sendo discutido aqui no Senado Federal. Há necessidade de existir uma lei que regulamente a terceirização. A terceirização é uma necessidade para o setor produtivo do país ter eficiência, qualidade, produtividade e, obviamente, a lei não pode descurar dos direitos dos trabalhadores. Nós acreditamos piamente que o Senado Federal saberá construir uma lei que assegure esses direitos e que permita a terceirização para que o setor produtivo possa ter no país a competitividade necessária para enfrentar a concorrência internacional. O que não é possível admitir é que continue a insegurança jurídica hoje reinante. O setor de transporte, para ser específico, tem na sua atividade uma previsão de um contrato regulado no Código Civil. É um contrato típico que está no Código Civil. A Justiça não aceita a terceirização do serviço de transporte, muito embora o contrato típico previsto no Código Civil remonta ao Código de 16, não é uma novidade do Código de 2002. O contrato de transporte previsto no Código Civil prevê o transporte concomitante, o transporte que possa ser efetuado por uma empresa num trecho, por outra em outro trecho. E é hoje o que se sente, o que se percebe é que isso não é aceito. O Código Civil não é respeitado, dizendo que isso não pode haver a terceirização. É exigir que uma empresa de transporte que pegue uma mercadoria de uma indústria em São Paulo e vá levar para um estado como o de Alagoas e faça esse transporte chegando lá, esteja impedida de contratar outras empresas locais para fazer a distribuição. Isso é previsto no Código Civil. A Lei 11.442, aprovada por esta Casa, regula a atividade de transporte no Brasil. Permite a subcontratação do transporte. E a subcontratação do transporte é uma atividade comercial definida por esta Casa na Lei 11.442. É permitida a contratação como uma atividade comercial com outra empresa de transporte ou com um transportador rodoviário autônomo, que é uma atividade definida na lei e que tem representação sindical, tem representação do país, tem representatividade. E o que acontece com a súmula 331 do TST? Diz que não pode haver a subcontratação. A legislação fiscal do ICMS admite a contratação e regula a subcontratação do serviço de transporte. Permite o redespacho do serviço de transporte. O TST diz que não pode haver. Há um entendimento de que prevalece sobre toda a outra legislação a súmula do TST, que nem lei é. O Supremo Tribunal Federal acabou de acolher um recurso extraordinário, admitir um recurso extraordinário discutindo a terceirização.
O ministro Luiz Fux, na admissão desse recurso extraordinário, disse: realmente, não existe lei e a súmula está legislando. Então, esta súmula não pode subsistir. Para que ela desapareça e para que exista segurança jurídica de todos os setores do país, inclusive para os trabalhadores, é necessário que esta Casa aprove uma lei regulamentando a terceirização. Esse é o reclamo, principalmente do setor de transporte. Vejam, senhores, o transporte é terceirizado pelo Correio. O Correio faz toda a transferência de sua correspondência e das encomendas que o Correio transporta através da terceirização de empresas de transportes. A Petrobras terceiriza o transporte de combustível. Existe uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho contra a Petrobras em São Paulo, proibindo a Petrobras de contratar empresa de transporte para fazer o transporte de combustível. Esta ação foi julgada procedente em primeira instância em São Paulo para proibir a Petrobras de fazer a contratação de transporte. Deve a Petrobras horizontalizar toda a sua atividade, com todas as dificuldades que já encontra hoje, é levar a Petrobras à falência, ao descalabro? A terceirização é uma necessidade, senhores senadores. E nós confiamos plenamente que o Senado saberá fazer uma lei que garanta o direito da terceirização, que regule o direito da terceirização. Obviamente, preservando o direito do trabalhador, que todos nós temos um interesse que seja preservado. Muito obrigado.